Você sabia que a hanseníase é uma doença crônica transmitida por uma bactéria, mas que com tratamento adequado tem cura? Pois então, hoje no nosso consultório, a repórter Danusa Azevedo conversa com o dermatologista Hugo Alexandre, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre a doença. Vamos acompanhar. O impacto da pandemia de Covid-19 na saúde, na assistência em saúde da população aqui do Brasil, acendeu um alerta no país. A diminuição da notificação de novos casos de hanseníase no Brasil. Em 2019, antes da pandemia, foram registrados quase 29 mil casos. No ano passado, esse número caiu para 12 mil novos casos. E sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o médico dermatologista Hugo Alexandre Lima, ele que é coordenador de serviço de hanseníase da Secretaria Municipal de Goiânia e da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Goiás, para a gente ter esses esclarecimentos sobre essa doença que realmente tem deixado aí uma preocupação nas autoridades, não é mesmo, doutor? E em relação aos casos, né, a notificação dos casos que caiu muito durante a pandemia. Seja muito bem-vindo aqui na TV Pai Eterno, obrigada pela participação. Obrigado, Danúbia. É um prazer, estar aqui na Pai Eterno e esclarecer, sobre a hanseníase e falar um pouquinho do Janeiro Roxo, que é muito importante para a nossa sociedade. Conta pra gente o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né? É a doença mais antiga descrita pela humanidade, né? Inclusive, ela está descrita na Bíblia, né? A hanseníase antigamente era chamada de lepra. É uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria, ela causa deformações no corpo, né? À medida que ela vai progredindo, ela vai se multiplicando. Então, ela vai destruindo terminações nervosas e pode levar a deformidades, perda de mão, perda de pés e perda do septo nasal, do nariz e por aí vai. Mas, graças a Deus, a hanseníase tem cura e, enfim, né, é bem diferente do que era antigamente. Antigamente, as pessoas viviam enclausuradas, em colônias, eram isoladas, porque não tinha tratamento. Hoje, não. Hoje, a hanseníase tem cura, né, e o serviço é todo pelo SUS. A gente vê aí muitos casos de preconceito exatamente por conta da doença, como ela era no passado, né? As pessoas, como o doutor Hugo tem explicado para a gente aqui, as pessoas ficavam isoladas, com medo de pegar desse contágio, mas agora é totalmente diferente, né? O senhor falou que tem cura e tem tratamento. Como é esse tratamento? Esse tratamento é feito com antibióticos e o tratamento é todo pelo SUS, fica totalmente gratuito pelo paciente, o paciente não vai gastar nem um centavo com o medicamento, tá? A partir do momento que esse paciente ele é diagnosticado, ele inicia o tratamento e esse tratamento pode durar de 6 meses a 12 meses, dependendo do grau da hanseníase. Se é uma hanseníase de uma forma muito inicial, o paciente faz tratamento por 6 meses. Se for uma hanseníase um pouquinho mais avançada, ele faz o tratamento por 12 meses. E quais os primeiros sintomas? Quando que a pessoa deve começar a se preocupar e suspeitar que ela tem hanseníase? Então, a hanseníase, ela causa manchas dormentes na pele, né? De repente aparece uma mancha que o paciente não sente, o paciente dá uma beliscada ali, não sente aquela mancha. É uma cozinheira que se queima com facilidade, mas não percebe que se queimou, pega uma panela quente, não sente que pegou uma panela quente. Então, a hanseníase, ela causa manchas dormentes na pele, manchas que o paciente não consegue sentir dor, né? Então, a partir disso, a gente consegue fechar o diagnóstico. Claro que tem alguns exames laboratoriais também que podem ajudar nesse diagnóstico, nos diagnósticos mais difíceis, mas basicamente é o aparecimento de manchas dormentes na pele. Então apareceu uma mancha que a pessoa não tinha, surgiu uma coisa nova, ela bate ali, belisca ali, não sente, tem que procurar um médico. Procura um médico, porque lá a gente vai fazer, né, os testes de sensibilidade, são testes específicos, e identificar se realmente é um caso de hanseníase. E se fechado o diagnóstico, se realmente for um caso de hanseníase, o paciente já inicia o tratamento no mesmo dia. Lembrando que os pacientes que iniciam o tratamento, eles não contaminam outras pessoas. Então, é muito importante o paciente fazer o tratamento, porque
No dia seguinte, após a primeira dose, após a primeira tomada do antibiótico, o paciente já não transmite hanseníase para mais ninguém. Então, ele pode viver normalmente em sociedade, conviver normalmente com a sua família. Então, o tratamento é bom não só para o paciente, mas também para as pessoas que estão perto, para quebrar o ciclo de transmissibilidade da doença. E ela é uma doença que realmente ela só pega pelo contágio de pessoa para pessoa, ela depende de algum fator genético, pode dar em adulto, criança, tem pessoas que são mais suscetíveis à hanseníase? Tem pessoas mais suscetíveis à hanseníase, né? A hanseníase está muito interligada com o fator genético, né? Pela susceptibilidade da hanseníase, mas a hanseníase a gente pega ela pelas vias aéreas, a gente inala, né? Então, claro que o uso de máscara, né? Igual a gente tem usado agora para a Covid, facilitaria, dificultaria muito a transmissão da hanseníase, né? Porque a gente inala essa bactéria, né? O paciente doente, ele está eliminando bactéria pela fala, pela tosse, pelo espirro, e o paciente que não tem a doença, ele inala essa bactéria. Mas, claro, a hanseníase não é todo paciente que desenvolve a hanseníase. Bem diferente de uma gripe, bem diferente de uma Covid, a hanseníase ela é muito difícil de desenvolver no organismo do paciente, porque o paciente tem que ter uma susceptibilidade genética para desenvolver a doença. Doutor Hugo, eu tenho aqui alguns dados que em 2019 o Brasil totalizou 28,8 mil notificações de hanseníase. Em 2020 esse número já caiu para 18,1 e em 2021 para 12 mil novos casos, ou seja, 57% a menos do que era registrado antes da pandemia. Aqui em Goiás foram 1.458 casos em 2019 para 233 em 2020 e 126 para 2021. Esses números acenderam um alerta porque, como o senhor disse, a máscara, os cuidados que a gente tem para combater a transmissão da Covid também podem ajudar a evitar a transmissão da hanseníase. Entretanto, acende um alerta porque a gente sabe que muitas pessoas com medo da Covid deixaram de procurar atendimento, deixaram de procurar os hospitais. Acende um alerta. Primeiro, não foi a máscara que que fez com que esses dados diminuíssem. Por quê? Deixa eu só voltar um pouco antes de falar dos dados. A hanseníase, ela só desenvolve de 5 a 7 anos após o contágio. Então, vamos supor, se eu entrei em contato com o doente, eu aspirei essa bactéria, eu não vou desenvolver a hanseníase semana que vem, mês que vem. Eu só vou desenvolver os sintomas daqui 5 anos, 7, às vezes até 10 anos. Então, a doença de uma evolução muito lenta, ok? Então, claro que essa máscara que está sendo utilizada aí desde 2019, 2020, ela não tem influência ainda para esses dados. O que a gente vê realmente é isso, né? Muitos pacientes deixaram de procurar o sistema de saúde, então tem essa subnotificação. Tem muita hanseníase por aí, é o paciente que não procura o serviço de saúde, e a gente vê também muitos serviços de saúde, como que eu posso dizer, muito ligados na Covid e em várias outras doenças, e hanseníase, infelizmente, é uma doença negligenciada, né? Então, tem mais esse dado aí para piorar em relação a essa notificação, a essa subnotificação. Então, só para a gente finalizar, eu sei que o senhor já destacou no início dessa entrevista, mas caso a hanseníase não seja tratada, quais os agravantes que a doença pode trazer? Então, hanseníase é uma doença de evolução muito lenta, ela leva anos para acontecer os problemas, né? A hanseníase inicia ali com uma manchinha dormente, e a partir daquela mancha surgem outras manchas, e à medida que ela vai evoluindo, a bactéria ela vai danificando terminações nervosas, ela vai danificando nervos. À medida que ela danifica nervos, o paciente ele vai perdendo a função motora, né? Ele fica com ele perde a função da mão, fica com a mão que a gente chama de mão em garra, né? Perde a função do pé, ele não consegue mais subir uma escada, porque não consegue fazer esse movimento com o pé, né? Fica arrastando o pé, e
Isso vai traumatizando e à medida que isso vai traumatizando, ele vai perdendo, perde os dedos dos pés, perde os dedos das mãos, então é uma doença mutilante, né, então é deformante. Então o importante de fazer o tratamento é isso, é evitar as deformidades. Certo, fica aí então um alerta, essa entrevista muito esclarecedora que o doutor Hugo Alexandre deu para a gente. Eu mesma não sabia que a hanseníase só se manifestava depois de anos, né? Que era uma doença lenta, então realmente a gente tem que ficar muito alerta a todos os sintomas. Volto com vocês aí no estúdio. Tá ótimo, obrigado, Danusa. Obrigado também ao doutor ali que prestou informações importantíssimas, né, a respeito da hanseníase, uma doença que a gente fala pouco, né, Marina? Mas que, como a gente percebeu ali por essa conversa, pode ser muito perigosa. Então fica o alerta para você aí de casa. Tem que procurar ali o tratamento, até porque o tratamento é muito eficiente, pelo que a gente entendeu da conversa, né? Exatamente, uma conversa muito esclarecedora, né, Will? Eu queria aquele alerta importante, né, que o doutor fez em relação a não descuidar, né, da hanseníase e de outras doenças também por conta da Covid-19. Ele disse que vê isso acontecendo muito, né, nos atendimentos em saúde. Então, a gente deve sim, né, claro, nos preocuparmos muito com a Covid-19, mas não esquecer das outras doenças também, né, da prevenção, da forma de tratamento, do diagnóstico, né, Will, que não ficar com medo de procurar um atendimento médico, porque a gente sabe que a maioria, se não todas as doenças, o quanto antes, né, soubermos, tem o tratamento mais efetivo. Então fica mais esse alerta aí, muito bacana essa conversa, muito esclarecedora, Wilker. Com certeza muito esclarecedora, viu?